vai começar a série de vídeos sobre Lifeline, Mindset e Cidadão 5.0. A primeira parte, que é Lifeline, vamos fazer uma coisinha mais tranquila e mais serena. Depois a gente começa a acelerar no Mindset e, por fim, o Cidadão 5.0. E a gente vai falar agora de Lifeline, até onde você pode ir, até onde você quer ir. E a gente pode perguntar com onde, que significa um lugar final, ou aonde, que dá uma ideia de movimento. Quando a gente pergunta às pessoas até onde você quer ir, até onde você pode ir, muita gente não tem resposta, não. Não, as pessoas estão tão aceleradas, estão tão sequestradas emocionalmente, estão tão preocupadas, né? Ou às vezes estão presas ao passado, que elas não conseguem responder para onde querem ir, ou se elas podem mesmo ir, elas não acreditam que possam ir. Lifeline é uma linha da vida. O contrário de lifeline é deadline, né? A vida por prazos. Amanhã tem que fazer isso, ontem eu deveria ter feito isso, depois de amanhã tem aquilo, depois tem aquele compromisso, tem aquele boleto, tem aquilo para pagar, tem aquilo para fazer, depois vem o Natal, depois começam as aulas, terminam as aulas. Enfim, as pessoas passam a vida numa correria, né? Todo o resto vai sendo acrescentado àquela correria toda, àquela realidade toda. E agora a gente está sendo convidado a pensar em coisas diferentes. O mundo certamente será diferente. Isso é uma boa oportunidade para que a gente possa pensar numa linha da vida, em algo que seja escrito por nós. Eu digo isso porque a vida da gente muitas vezes é um livro e até aqui foi escrito de uma maneira que a gente não pôde muito perceber. Pessoas escreveram, rasuraram, a gente mesmo muitas vezes fez borrões e a gente não pode carregar culpa sobre isso. A gente deve carregar agora uma responsabilidade de como escrever uma história, como trocar o título do livro por um propósito imbatível e escrever esses capítulos agora do nosso livro, da nossa vida, do nosso lifeline. Tem gente que quando eu digo isso, gente, já quer saber o final do livro. Não, o prazer tem que estar no caminho. O lifeline fala de um prazer de viver a vida, de chegar em algum lugar com um propósito, tendo prazer no caminho, né? Aproveitando o tempo para que o tempo tenha proveito em nós. As pausas, elas são importantes nesse momento, para a gente começar a aquietar a mente, buscar coisas realmente que nos interessam, ter um propósito final, mas ter um propósito no caminho, descobrir o que pode ser melhorado em nós, descobrir o que nos emociona, conhecer o que nós somos, o que nós queremos. Quando a gente pergunta até onde você pode ir ou até onde você quer ir, muita gente não sabe, não pensou sobre isso. Muita gente acredita que não pode. Muita gente sabe que pode, mas não vai, falta propulsão. O lifeline é a maneira como a gente muda a nossa maneira de nos percebermos, a nossa maneira de pensar sobre nós mesmos. A gente sublima a culpa, foca na responsabilidade, crê na capacidade de mudar, reprograma a nossa vida para ir. O que você pensa é muito mais importante do que você tem no bolso, do que você tem no currículo. É muito mais importante do que o que você faz. O que você pensa é a maneira como você conduz e vê a sua vida. Uma atitude mental positiva diante de um fato ruim pode ser muito bom. Acredita nisso? A sua maneira de reagir às circunstâncias, de reagir a situações adversas, isso é muito importante, extremamente importante. Mudar a sua maneira de pensar é uma coisa extremamente importante. Tem gente que fala assim, você diz do lifeline, você fala dessa maneira, isso é muito fácil, mas, por exemplo, no meu trabalho eu vivo uma situação muito adversa. Pode ser esse o seu caso. Eu não posso sair do meu emprego, né? Toda vez que eu chego lá, parece que eu tô engolindo um tijolo, né? Uma situação tão difícil para mim.
E o que eu posso te dizer em relação ao Lifeline? Existem situações que a gente não pode mudar. Existem situações que a gente nem dá conta de mudar. E a gente fica sofrendo. Então vamos tentar mudar a maneira como que a gente reage, a maneira como a gente percebe essa situação. Tem uma coisa chamada job crafting, que é como fazer do seu trabalho, além de um emprego, além de uma carreira, como fazer do seu trabalho uma missão. Como fazer de você alguém engajado, apesar das circunstâncias, apesar das situações adversas. Como você pode fazer um ajuste sobre tudo aquilo. Como você pode fazer um job crafting. Como as novas possibilidades podem se abrir se você enxergar aquela situação de uma maneira diferente do que ficar o tempo todo lamentando, de ficar o tempo todo sofrendo com aquilo. Gente, não é fácil, mas a gente tem que começar pelos porquês. Por que a gente está ali? Por que a gente ainda não saiu? Por que a gente sofre tanto com aquilo? Será que não tem uma maneira de mudar essa maneira de perceber essa situação? Estou falando de um emprego, mas deve existir situações na vida de cada um que são situações realmente difíceis, não é? E que dependem muitas vezes dos outros. Para isso tem um poema. Tem um poema do Mário Quintana que pode ajudar a gente a quietar a alma agora e pensar nessas pessoas que estão aí impedindo o nosso lifeline ou fazendo com que a gente desvie do lifeline. O poema diz assim: todos aqueles que estão atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho. Importante a gente entender essa situação, né? Importante a gente entender que a gente pode mudar, talvez não a situação, mas a maneira como a gente passa pela situação. Isso é muito importante, né? Aonde você pode ir se você conseguir mudar a sua maneira de pensar sobre isso. Até onde você pode ir se você parar de se culpar pelas coisas, se você tirar os rótulos que as pessoas colocaram em você. Se você passar a acreditar que as suas vulnerabilidades, as suas imperfeições, elas também são importantes. É uma oportunidade de você trabalhar naquilo. E se você não consegue romper o seu lifeline, pensar numa maneira de perceber a sua vida por conta de uma situação que passou, que tá te doendo, vou deixar a letra da música da Edith Piaf. Tem uma música dela que diz assim, Je ne regrette rien, é o nome da música. E o título, ó, meu francês, gente. O título diz assim, a letra diz assim: C'est payé, balayé, oublié, je me fous de passer. Está pago, varrido, esquecido, já não importa mais. O que importa? Importa agora, como eu te disse, é o que você pensa. É que você pode dar conta do seu lifeline, parar de viver os deadlines, parar de viver com toda essa carga do passado, ou parar de viver um sofrimento tão difícil por uma circunstância do presente que você não dá conta. É hora de preparar o seu lifeline. É hora de você ser consciente de que existem muitas coisas para se viver e que é preciso ter propósito no caminho. É hora de entender o preceito para os dias atuais. Ter um propósito imbatível. Ter um lifeline em que todo o tempo a gente tenha propósito no tempo e o tempo tenha proveito em nós. Como fazer isso? Bom, vamos falar um pouquinho agora nas próximas partes desse curso.